Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Nesta entrevista iremos falar de muitos assuntos místicos que vos irão certamente surpreender com o nosso convidado, o professor José Manel Anes. O professor José Manel Anes é licenciado em Química pela Faculdade de Ciências de Lisboa e foi cerca de 20 anos criminalista do Laboratório de Política Científica da Polícia Judiciária. Foi durante 18 anos assistente convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa no Departamento de Antropologia e também no de Ciência Política e Relações Internacionais, tendo-se doutorado nessa faculdade e nessa universidade com distinção e louvor em Antropologia Social, Cultural e Antropologia da Religião. É professor auxiliar da Universidade de Lusíada de Lisboa na licenciatura em Políticas e no mestrado de Segurança e Justiça. Especialista em terrorismo e crime organizado, é diretor da revista Segurança e Defesa, fundador, presidente da direção e presidente do Conselho Consultivo Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, sendo autor de várias obras sobre segurança, terrorismo e crime organizado. É também membro da European Society for the Study of Western Esotericism e publicou neste contexto os seguintes livros: Uma Introdução ao Esoterismo Ocidental e Suas Iniciações, Guia Simbólico da Quinta da Regaleira, Alquimia, os grupos alquímicos contemporâneos e as novas espiritualidades, Um Novo Olhar, Aspectos Esotéricos da Cultura Portuguesa, Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, Recriações Herméticas, e é membro do Conselho Científico do Instituto Português de Estudos Maçónicos do Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa. Um convidado especial, muito especial, no nosso canal para revelar alguns dos mistérios da maçonaria, da nossa história e do esoterismo ocidental. Não percam esta entrevista especial que reservámos para si. Inscrevam-se já no nosso canal Conversas da Alma, ativem o sino das notificações para não perderem nenhuma das nossas entrevistas e partilhem com os vossos amigos. Bem-vindo, professor Anes. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Com prazer que estou e parece-me que o tema desta entrevista, ou os temas, poderão eventualmente interessar os nossos amigos. Espectadores, certamente que sim. Certamente que sim. Começando pela sua atividade como maçom. Foi grão-prior e grão-mestre nacional do Grande Priorado Independente da Lusitânia da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Foi grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal e fundou a Loja Quinto Império. Como maçom, qual é a origem da antiga maçonaria? Bom, há origens míticas que são respeitáveis, porque nós queremos inserirmos numa história mítica, por exemplo, os construtores do Egito, os de Roma, etc. Mas, de facto, a maçonaria, os estudos históricos já apontam nesse sentido, decorre das ideias dos Rosacruzes. Os Rosacruzes começam no começo do século XVII, na Alemanha, em Kassel, e difundem 3 manifestos extraordinários. A Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis e as Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, o fundador mítico dos Rosacruzes. Ora, aquilo não existe ordem nenhuma, são ideias que eles lançam para a Europa continental e também para a Grã-Bretanha. E aí, alguns desses indivíduos ficaram sujeitos a essa propaganda interessantíssima dos Rosacruzes, que vão entrar progressivamente para lojas maçónicas. É o caso de um indivíduo extraordinário, Elias Ashmole, que em 1844 é recebido pela primeira vez numa loja maçónica operativa. E há outro que foi recebido em 1642, que é o arquiteto de Londres, depois do incêndio, que é o Christopher Wren. Ora bem, essa gente são iluministas, isto é gente que se alinha segundo um conceito de Deus do qual cabem todos, qualquer que seja a sua religião. E também, exatamente, muito abrangente, porque são os moderns. E não sectária, neste caso. Não, mas há uma linha maçónica que existe até hoje, que é os Ancients, e os antigos, em torno da cidade de York, esses dizem que o maçom tem que ser um crente de uma religião revelada e, particularmente, o cristianismo. Bom, eu sou dos moderns. Basta olhar para o meu aspecto, não é? E, na verdade, não, penso que essa é que é o apor que a maçonaria traz no domínio filosófico. Essa gente, todos esses Rosacruzes ingleses, fundaram a Royal Society, a primeira academia das ciências do mundo. Todos discípulos de Newton. O Newton nunca foi maçom, mas os newtonianos... Mas era um iniciado, ou não? Era um alto iniciado. Um alto iniciado. 75% da sua produção manuscrita é sobre alquimia.
e as profecias, Embora etc. a maior parte das pessoas não saibam. Pois, Mas o problema é esse. Mas não é? era. É? Eu tive uma vez com o mestre Lima de Freitas, no congresso em Évora, sobre Newton, e apresentámos duas comunicações nesse sentido. E o professor Batista, que era um fundamentalista desse cientismo estreito, ele dizia, e estivemos nós durante séculos a esconder essa faceta tenebrosa do professor Newton, e vêm vocês aqui mostrar tudo. Acho que sim, tenebrosa, como é que é possível? Bom, enfim, mas é claro, essa gente eram extraordinários, estes indivíduos, que queriam fazer a ciência moderna, lançar as bases de uma sociedade mais fraterna. Eles fizeram, 100 anos antes da Revolução Francesa, Bill of Rights, a Carta dos Direitos dos Cidadãos, e o Ato de Tolerância, que é uma coisa extraordinária. E ao mesmo tempo fundaram a Royal Society, por fazer a modernidade sempre com referências às antigas tradições. Isso é que caracterizou os Rosa Cruzes. E essas antigas tradições, onde é que os Rosa Cruzes foram beber? Ao Antigo Egito? Claramente. Ao ao continente Mu? Sem dúvida. Ao Antigo Egito, sem dúvida nenhuma. E também, aí depende, mais alguns, mas o Antigo Egito, sem dúvida nenhuma, e também às religiões de mistérios pré-cristãs. É claro que Osíris e Isíoras, sem dúvida, mas depois também Deméter, com os seus mistérios de Eleusis, muito interessante. Depois também os mistérios Bacchus e Dionísio, que enquanto noutras paragens estes mistérios atingiu o êxtase com os cogumelositos, não é? Sim. Ou com bebidas, não é? Mas o nosso é com o vinho. Nosso é com os com o vinho. Com o vinho. O mistério... Dionísios era vinho. Dionísios é vinho. E eu próprio sou um adepto dos mistérios dionísicos. Aliás, se o vinho for consagrado, ele tem outro poder, não é? Com certeza, não é? É logo outra coisa. E é uma bela tradição. Bom, então estes Rosa Cruzes recebem todas estas tradições. O Elias Ashmole tem uma biblioteca com os livros todos, os manuscritos antigos, e hoje em dia existe em Oxford a Ashmolean Museum, exatamente a partir desse espólio extraordinário que temos que ir visitar esse museu. Maravilha. Ashmolean Museum. Ashmolean Museum. Portanto, está a ver, esta gente extraordinária que constrói a modernidade, baseada num conceito universal da divindade, de Deus, não é? Como diz as Constituições de Anderson, no começo do século XVIII, estamos reunidos em torno de uma ideia de Deus na qual cabem todos os homens. Isto é magnífico, não é? Fantástico. Já nessa altura, para essa altura... Caramba, exatamente. Era fantástico. E, portanto, foi muito importante, é um passo em frente dessa história cultural. Portanto, para a humanidade, o iluminismo, portanto, esta ordem que se criou, nova, foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Foi muito. E, embora haja dois iluminismos, mais, que é o norte-americano também, In God We Trust, não é? E, portanto, tem essa referência à divindade. E depois há o francês. O francês cabem, naturalmente, esta gente... simpatizante da tradição inglesa e britânica, mas cabem também aqueles ateus, como a Voltaire. Pronto. Está bem. Há, por último, um iluminismo da Prússia, protagonizado pelo Frederico II, rei da Prússia, Friedrich König, e que era celebrado nas lojas prussianas. E esse indivíduo só tem um grande defeito. Disse ao Mozart: a tua música tem demasiadas notas. Meu Deus, isto é pecado mortal. É mesmo, para quem adora música. Ora, aí está, e Mozart, que é um gênio. Um gênio. Pronto. E também outro iniciado. Outro iniciado. E mais, o Mozart... com a flauta mágica, não é? Exatamente. O Mozart obrigou o pai a ser iniciado. Obrigou Haydn a ser iniciado. A minha mãe também a ser iniciada. Então fez muito bem. É isso mesmo. Só não é música. Não é música. Mas pronto, foi realmente um passo em frente esse iluminismo deísta. Não é teísta. Teísta tem que acreditar numa religião revelada e segui-la e tal. Não, isto é deísta. É a universalidade da divindade. E o Cheikh Mastoria fala no grande arquiteto do universo. É um símbolo de uma divindade na qual cabem todas as outras. Onde tudo pertence. Exato, eu tive na reunião... tudo criou e tudo pertence. Tive uma reunião maçónica em Nova Delhi, a reunião mundial das maçonarias, e lá no templo de Nova Delhi estava a Bíblia, a Torá, Bhagavad Gita, estava o Corão e estava o livro dos Sikhs, que eu não me lembro qual é. Mas é a universalidade total. Fantástico.
É isso que nós precisamos. É isso é que precisamos, não é? Para os dias de hoje. Ora bem, é isso e continuar falta. com esse Porque espírito. há muito fundamentalismo nas diversas E é isso que religiões. destrói. É horrível. Destrói a humanidade. Exato. No entanto, há quem pense que os maçons querem construir uma nova ordem mundial. Há até uma frase, novus ordem seclorum, em latim, que significa, no fundo, nova ordem mundial. O que é que achas disto? Eu acho que Esta nova ordem mundial é o quê? a ideia que essa ordem mundial contém valores universais e na qual cabem todos, eu acho que isso é uma coisa boa, positiva, extremamente positiva. A nova ordem mundial. Agora, se é uma ordem imperialista e fundamentalista, isso é que não vou por aí, não interessa nada. Mas se for universal e com a liberdade, a tolerância, o respeito pelos outros, isso é uma coisa muito boa para a portanto, humanidade. acha que os maçons estão mais dentro, enquadram-se mais dentro desta nova ordem mundial nesse sentido? Têm de ter essa obrigação, sem dúvida. O verdadeiro maçom tem essa obrigação. De ser assim. Ou seja, não há lobbies, não há politiquices. Não deve haver. Não devia haver, exatamente. Não devia haver. Mas, na verdade, a essência do verdadeiro maçom isso mesmo. deveria respeitar isto. Exatamente. E a maior parte deles respeitam isso, claro. A maior parte deles respeitam. Muitos não respeitam, mas como há em tudo. Em todas as religiões há isso. Exatamente. Em todas. E nos partidos políticos também. Como? Nas religiões, nos partidos políticos. Em tudo. Portanto, há os que seguem a essência e os que depois distorcem a essência dos princípios. É isso mesmo. Que é assim mesmo. Portanto, esta nova ordem mundial será uma coisa boa e, no entanto... Se for ecuménica, universalista, etc. Sim, assim será. Claramente. Que relação existe entre a ordem dos templários e a maçonaria? Ora bem... Ou os templários e a maçonaria? Os templários tinham realmente um prestígio extraordinário, não é? A ordem que lançou as bases para os peregrinos irem para a Terra Santa e depois de lá saiu. E os templários tinham muito poder espiritual e material. Isso realmente custou-lhe muito caro porque o rei de França, que lhe devia muito dinheiro, resolveu arranjar uma conspiração e em uma sexta-feira 13 1307. Exatamente, que os queimou todos na fogueira. Todos não, uma parte. Prendeu todos. Parte. E Jacques depois, Mollet, passados uns tempos, matou e na fogueira o Jacques Mollet, o último mestre dos Templários. É evidente que isso é ciúme, uma falta de... Porque eles queriam substituir-se aos Templários. Eles têm muito poder. Agora somos nós que mandamos. É essa a ideia, basicamente. O poder e a força dos Templários. Ora, felizmente que alguns escaparam, uns foram para a Escócia, mas outros para Portugal. Felizmente para nós, não é verdade? É verdade, sem dúvida. E foram para Castro Marim, que foi a primeira ordem de Cristo, que é a sucessora dos Templários, que se formou. Porquê Castro Marim? Castro Marim porque estava ali guardado aos olhares dos espiões e subia aos Guadiana e até ali Castro Marim. Havia um meio fácil de locomoção, neste caso? Sim, e uma intenção estratégica de guardar ali, porque estava a preparação. Ela, passada aí uns 30 ou 40 anos, voltou para tomar a Ordem de Cristo e teve um administrador absolutamente extraordinário, que foi o Infante Dom Henrique. Claro. Que consagrou, aliás, Portugal como nação templária. Exato, e mais, ele disse, exato, e ele teve a arte e a filosofia ecuménica, uma vez mais, de ser, conseguir o concurso de todas as religiões. Isto é, em Tomar havia lá os judeus, sim, ainda havia os muçulmanos, grande presença dos judeus, está lá ainda agora, muçulmanos e os cristãos. E foi isso que lhes levou ao apogeu. Né? Quando começou realmente a sermos haver uma exclusividade de religião para Portugal, nós começámos a descer em França, em Espanha também, sobretudo em Espanha. Há um belo livro sobre isso, as razões da queda dos povos peninsulares, tem a ver com essa fratura, nesse tecido social e religioso, que eram os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Acha que os judeus contribuíram muito com o seu conhecimento da Cabala, etc, muito, também para ajudar os templários? Sim. E os muçulmanos também, que também claro, tinham muitos conhecimentos? Os muçulmanos, nós temos, no começo da nossa nacionalidade, um rei, Ibn Cassi de Silves, que de 1151, e é o sufismo, a mística do Islão. É uma coisa fantástica, os sufis. E ele deixou um tratado, era um homem extraordinário e foi morto pelos fundamentalistas muçulmanos no Castelo de Silves
Tu és o Mahdi dos cristãos, és o Messias dos cristãos. Porquê? Porque ele fazia o chamamento para a oração de Sexta-feira Santa do Islão, punha um indivíduo que era João Batista e o outro era Jesus. Estão a ver, este ecumenismo às vezes, claro. para os fundamentalistas é terrível. E, portanto, essa raiz é muito interessante. Diz a tradição e os livros muçulmanos da época que o Dom Afonso Henriques, perdão, com a sua inteligência estratégica, ofereceu um cavalo, uma lança e um escudo ao Ibn Cassi em sinal de aliança. Claro, ele estava ali a combater os fundamentalistas e o Dom Afonso Henriques estava a caminhar para o sul. Pronto, em 1141 mataram o nosso, podemos dizer, nosso Ibn Cassi, que é realmente historiado. Quanto aos cabalistas, claro, há belas interpretações, e com todo o sentido, de que a janela da sala de capítulo do Convento de Cristo em Tomar, que se baseia na árvore de cabala, da árvore cabalística da vida. E é muito possível, porque isso fazia parte, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento era a dimensão mística e simbólica. Claro, a serpente não era algo mais do que, digamos, a tentação, era o conhecimento. Era o conhecimento. Era apenas o conhecimento. Aliás, o Fernando Pessoa tem um texto maravilhoso, é o Caminho da Serpente, que ele vai buscar a inspiração à ordem hermética da Aurora Dourada. Do Crowley. Exatamente. Mas o Crowley quis entrar para lá e foi corrido. Não és digno, põe-te a andar. Por quem? Por um prémio Nobel da Literatura, o Yeats, irlandês, que era o chefe da Golden Dawn. E ele, o Crowley tinha má fama, porque... Era muito... arranjava aí sempre umas complicações por todo lado. Umas companhias. Exatamente. E então foi muito interessante, porque essa é o Caminho da Serpente, na Aurora Dourada é The Way of Serpent of Wisdom, o Caminho da Serpente da Sabedoria. Ela vai na árvore da vida e é um exercício de meditação muito poderoso e muito importante. Para ativar a Kundalini. Tal qual, num contexto ocidental. No contexto ocidental. Perdão. Que claro que os hindus o fazem, claro que muitos outros povos o fazem, mas a verdade é, ativando a Kundalini, nós temos acesso ao conhecimento. O problema é que aqui no Ocidente somos muito envergonhados por causa das questões das energias sexuais, mas isso faz parte da vida. Faz parte. E é fundamental. Os iniciados não têm essa vergonha? Não têm nenhuma, mas as religiões têm assim... Mas as religiões, para controlar... Aí está. É exatamente isso. E não impedem Sem o dúvida. conhecimento Tal e para qual. poder controlar as pessoas. Porque se elas tivessem a visão clara das coisas, não eram controladas. Exatamente. Pois, isso é um problema, porque desde os gnósticos e os herméticos, que são parentes no começo do cristianismo, eles diziam o homem foi criado, em princípio, à imagem e semelhança de Deus. Com a queda na matéria e no corpo, ele perdeu a semelhança divina, aquela luminosidade que está. Mas mantém a imagem, o centelha divina, o germe da divindade dentro de si. Ora, se as pessoas se convencem que têm daqui, que podem fazer esse desenvolvimento e promover o desenvolvimento dessa centelha divina, às vezes dispensam as religiões. Claro. E os sacerdotes. Claro. E por isso é que eles dizem... Exato. Exato, tudo. E logo... Isso é perigoso para as instituições religiosas. Acabavam. Ora bem, lá está. Lá se ia o Papa. Exatamente. Lá se ia o Papa e outros mais. Exatamente, claro. Apesar de eu gostar muito deste Papa. Este sim. Apesar de que ele teve Teve umas saídas assim um bocado de coisa. Sim, e também teve uma educação jesuíta e franciscana, portanto logo também é diferente. Mas já é diferente. Em que diferem as iniciações maçónicas das templárias? Ora, há aqui alguma diferença? As iniciações templárias são praticamente armamentos. Eu te armo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. E, portanto, há toda uma cerimónia em que se faz a invocação divina e depois há o armamento do cavaleiro templário. Com a espada, etc. Exatamente. As iniciações maçónicas são mais de descida e ascensão, morte simbólica e ressurreição. Há um grande antropólogo francês que está em Inglaterra há muito tempo e ele diz que os rituais de iniciação são quase todos de morte e ressurreição, morte simbólica. Porquê? Morte e renascimento. Morte e renascimento. Mas porquê? E ele dá uma explicação lógica que a nossa vida vai da vida para a morte, progressivamente, definhando a desnascência e tal. E por isso é que os rituais de iniciação vão da morte simbólica para a vida, que é para nos dar um suplemento de alma e de energia. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Eu gosto de antropólogos inteligentes, mas às vezes não há uns assim pouco
menos inteligentes. E, portanto, e falando desta tal luz e, portanto, desse renascimento, Lúcifer, não é luz? Lúcifer, portador da luz, estrela da manhã, já teve muitos nomes. Sem dúvida. Quem é este Lúcifer? É diferente, é um anjo que se estabeleceu por conta própria. Largou as ordens de Deus. Ou seja, individualizou-se. Individualizou-se. E, portanto, enfim, em princípio, portador da luz. Há quem diga que é mais predador da luz, isso é diferente, é? Mas portador da luz está muito bem. A estátua da liberdade, com aquele faz. Claro, exatamente. Não é? Agora, o Satã é outra coisa. O Satã é, digamos, sim, é predação da luz, não há dúvida nenhuma. Portanto, Satã, predador da luz, Lúcifer, portador da luz. Isso é outra coisa. Mas portador de que luz? A luz divina? Sim, a luz do Criador? Podia ser a luz divina que existe em cada um de nós, mas ele quer mais, ele quer essa luz e quer roubar a luz a Deus. Portanto, Lúcifer quer roubar a luz a Deus. É verdade. Segundo o que consta, não é? Sabe que houve um poeta contemporâneo do Pessoa e companheiro do Pessoa, que era um poeta luciferino, como ele si próprio se identificava. A ordem luciferina. Era o Raul Leal. O Raul Leal também estabeleceu contato com o Crowley, quando ele estava em Inglaterra, e o Crowley veio depois iniciar os dois, em setembro de 1930. Há um belo livro dos investigadores, um alemão e outro sul-americano, Fernando Pessoa, guardador de papéis. Está lá tudo demonstrado. No diário do Crowley, nos textos que o Pessoa metia lá para dentro da coisa, e então, em 30 de setembro de 1930, eles são iniciados pelo Crowley, num prédio do Raul Leal, onde ele morava, na Travessa das Salgadeiras, em Lisboa. E não se sabe bem o que é que aquela iniciação foi, porque o Crowley era assim uma figura um bocado problemática. A verdade é que o João Gaspar Simões recebe uma carta do Raul Leal a dizer: e aquela iniciação fez muito mal e provocou a morte à pessoa. E a mim, uma doença que eu nunca mais me livrei. O Raul Leal acabou louco em Rilhafoldes. Mas o Pessoa, aquilo foi em 30, ele viveu até 35, mais bagaço, menos bagaço, mais absinto, menos absinto, ele aguentou tudo. A iniciação é capaz de ter sido de último nível. E claro, com certeza que mexeu com o corpo energético dele também. Mexeu com o corpo energético. Aquilo era, a ordem do Crowley, ele tinha duas. A primeira era a correspondência que ele roubou à Golden Dawn, e era Astro Argento. Essa é a correspondência. Não, esta, ele foi buscar lá à Alemanha. Ordem dos Templários do Oriente, que tinha graus maçónicos, graus cavaleirescos e graus mágicos, de magia sexual. De alta magia, sim. Mas magia heterossexual. E quando o Crowley tomou conta daquilo, falta aqui o último grau, o neto plus ultra do sistema, um grau de magia homossexual. E não sabemos o que é que ele fez aqui com a Pessoa e com o Raul Leal. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. A verdade é que nos papéis do Crowley, que hoje já são publicados pelo secretário, que era o Israel Regardie, há ali um rito fálico, e há a missa gnóstica em que a hóstia era uma mistura de sangue menstrual e sêmen. Bem, o Crowley era um bocado exagerado nas suas propostas iniciáticas. Agora não sei o que é que eles fizeram. O Pessoa traduziu algumas coisas dele e foi influenciado por textos magníficos que o Crowley escreveu. Mas o Pessoa foi mais além do Crowley. Com certeza. Era um espírito absolutamente genial. E basicamente é isto, o luciferino. E uma vez ia muito a Londres, quando tinha as responsabilidades, e ele ia muito a uma livraria de fronte ao Museu Britânico, que é Atlantic's Bookshop. E estava uma vez, eu olho para a montra, estavam os livros todos em inglês do Raul Leal, não é? Impressionante. Luciferino, não é? E pronto, e portanto era um homem que tinha prestígio. Na Grã-Bretanha há muita magia. E naquela zona ali do Museu Britânico, há bastante. Há muita coisa. É verdade. Muita coisa. Agora passando para uma outra divindade, o Bafomé é tão venerado pelos templários e também o tal crânio adorado pelos templários que lhes valeu até a fogueira. Não é? Quando eles o acusaram, o Papa Clemente, acusaram os templários de que eles adoravam um crânio, convinha assim bastante, como não é? também o Bafomé, Ora bem, o tal diabo, etc. O Bafomé há várias interpretações, o Biofos Metis, quer dizer, é o fogo, a luz da vida, perdão. E batismo de sabedoria também. Exatamente. Agora, quanto ao crânio, há uma interpretação bastante lógica.
Os templários. O seu patrono era João Batista. São João Batista. E o que é que aconteceu a João Batista? Ficou sem cabeça. Claro, foi cortado, decapitado. Por causa da malvada Salomé, que não gostou que o João Batista tivesse rejeitado os seus favores. Então, a cabeça de João Batista é muito provavelmente o crânio que está ali. Eles adoravam o crânio. Claro. Era o patrono deles. O que eles tinham do santo. Exatamente, Não é? mais nada. A relíquia. A relíquia, era a relíquia. Portanto, Mas o Bafomé, onde é que nós podemos ir mais longe no Bafomé? Nessa pode figura estranha e enigmática. O Eliphas Levi, não é? É verdade, tem uma Falou impressão, esse era um iniciado. Era um grande iniciado e um grande mago. Mas ele falou Eliphas sobre Levi isso também. teve as ordens menores em Paris, em Saint-Sulpice, que é aquela que aparece depois naquela um bocado fantasiosa da descendência de Cristo e da sua linhagem real. O Saint-Sulpice é uma igreja que tem uma tradição de estarem lá os magos todos. E o Eliphas Levi que está aí. Por acaso. Exato. E ele sai e depois começa a publicar os livros e é um mestre de magia, a história da magia, etc, etc. Vários livros que ele tem, muito interessante. Eliphas Levi é daquele ocultismo do século XIX, mas que também faz síntese de da cabala, do sufismo islâmico, etc. E dos gnósticos. Daquilo que eu li, ele, portanto, falava do Bafomé e explicava cada parte da figura do Bafomé. Aliás, até o desenhou. Explicava cada uma dessas partes. Pois, os diversos níveis. Os diversos níveis. Exatamente. Isso é uma boa interpretação, porque nós não sabemos. Isso, se calhar nem os templários sabiam, não é? Pois, se calhar nem os templários sabiam. Eles apenas seguiam. Exatamente. Seguiam os burgomestres. Exatamente. Como ritual inicial, também os maçons utilizam uma corda ao pescoço ou outras formas como símbolo do renascimento para uma nova vida. Queres explicar-nos esta iniciação com uma corda ao pescoço ou com outra? Pode não ser a corda ao pescoço. Na verdade, o maçom... Há um ritual que o Fernando Pessoa escreveu, já no final da sua vida, no ritual de maçonaria cristã, curiosamente. E ele diz, o que é que tens aí à porta do templo? É um neófito, nu, cego e pobre. É o lugar de despojamento. Da matéria. Da matéria, exatamente. E, portanto, o que é que ele quer aqui, nesta ordem? Quer o sol, o calor e a vida. Pronto. Baphomet também, de alguma maneira, a vida, biopós-metis. E, portanto, digamos, é esse arquétipo de despojamento, da pobreza em que nós estamos, não é? Quase como os franciscanos. Exato. E quando recebemos a luz, temos essa primeira iluminação. Depois há os diversos graus. O primeiro é realmente o do aprendiz, na maçonaria. Depois o companheiro, que já há um símbolo de uma estrela muito interessante, que é capaz de ser a estrela flamejante, que está aqui dentro, o género da divindade. E depois, quando fala da estrela flamejante, é aqui, ligada digamos, à extensão do coração, ou seja, ao iluminar do coração. Exatamente. Aliás, na árvore da vida cabalística há os diversos Sefirot, plural de Séfira, e quando chegam a Tiferé, que está aqui, podemos dizer, não o chakra cardíaco, mas a Séfira crística. E a partir daí o corpo todo se ilumina. Tal como São Francisco. Exatamente, é isso mesmo. O São Francisco era o exemplo disso. Claramente. O exemplo disso. E de facto, vemos por aqui que finalmente, apesar de caminhos diferentes, eles dizem mais ou menos o mesmo e promovem as mesmas iniciações. Claramente. Ou seja, a iluminação. A iluminação. Essa é a questão. Receber a luz. E daí, claro, o Lucifer, mas ele não sei se dá a luz a todos. Gostaríamos muito de saber, mas continuamos ainda com um grande enigma para resolver. Sem dúvida nenhuma, é isso. O sol também tem uma grande importância nos vossos rituais. Aliás, acredito que vocês celebram o ritual de solstício de inverno e de verão. Que significado é que isto tem para vocês? Ora, além da luz, não é? Claro, a luz. A grande luz. Os primeiros graus maçónicos são celebrados no solstício de verão, porque é o sol visível para todos. Toda a gente. Mas os altos graus só são celebrados no solstício de inverno, em que o sol está oculto. Sim. E, portanto, tem essa dimensão muito interessante, mas é sempre o sol. É claro que na maçonaria também se celebram como ritos de passagem os equinócios. É o de
primavera e o de outono. Mas as festas principais são, de facto, os solstícios. Os solstícios, claramente. claro. Tanto que na Irlanda há aquele magnífico monumento que é realmente único no mundo, onde, digamos, está representado o solstício de inverno. O Stonehenge? Não. Stonehenge é o outro, é a Inglaterra, sem dúvida. E o outro na Irlanda. Na Irlanda. E, de facto, são, no fim de contas, iniciações, são ritos universais, que têm uma linguagem aqui, neste contexto, o outro é diferente, mas, no fim de contas, querem dizer o mesmo. Mas o solstício de inverno é muito crístico, não é? O solstício de inverno profundamente crístico. é, enquanto que o de verão senta na festa de São João Batista, não é? O de inverno é o São João Evangelista, cujo símbolo é uma águia, que paira lá em cima, mas com um olhar penetrante vê tudo lá de cima. E é esta, digamos, a lógica simbólica destas festas e que, claramente, a maçonaria tem de celebrar, não só a maçonaria, os Rosa Cruz e os Templários, as festas, somos todos filhos de São João Evangelista. Perdão, eu precisava de um bocadinho de água, se não se importa. Alguém no público traz um bocadinho de água, por favor. Comecei-me a engasgar. Obrigado. E preciso de líquido. Ora bem, então, continuando com o nosso sol. Com certeza. E o sol, claro, é a fonte da vida, não é? E é realmente... Fonte da vida, ilumina tudo. E no Egito, vem do Egito, Akhenaton. Akhenaton era o grande, Isso é fundamental. Exatamente, linhagem solar. Aliás, tenho ali, se vir bem, ali à frente, eu tenho uma cabeça de Akhenaton. Mas ali em basalto, uma grande sou cabeça. Um bocadinho pitósga. Mas depois eu mostro-lhe. Mudo de óculos e continuo sempre pitósga. Está ali. Mas enfim, pronto, e de facto, essa questão, o Egito é sol. O judaísmo é mais a lua, porque há aquelas festas com uma lógica lunar. Sim. Não é o único. Obrigadíssimo, muito obrigado. Ora, aí está. Eu passo-lhe aqui. Ora, está. Para Magnífico. os microfones não saltarem todos. Não salta. Não. Este está bem, não está? Está ótimo. Está ótimo. Então, essas festas do Sol e da Lua. Agora é engraçado, veio na National Geographic um artigo grande com aquele monumento que havia ali para o pé da Praia das Maçãs, em cima na falésia, o monumento ao Sol e à Lua, que o Francisco de Holanda descobriu. E agora está um estudo interessantíssimo feito por esses arqueólogos e historiadores. Temos que ver isso. Muito interessante, no último National Geographic. Tem que ver esse que tem na capa o Templo de Jerusalém e os subterrâneos. Está no National Geographic? Português. Okay. Também está na revista. E está nesse número, logo na capa, os subterrâneos do Templo de Salomão. Isto tem a ver com os Templários. Muito. Porque os Templários alojaram-se durante um tempo, 9 anos, ali nas cavalariças do rei Salomão. E depois, por lá esconderam a arca, não é? Provavelmente, a arca da aliança. Provavelmente. E depois foi São Bernardo que escreveu a Ordem de Claraval. São Bernardo de Claraval, homem extraordinário. Claro. E que Portugal deve muito, porque ele era o patrono dos Templários, escreveu a regra dos Templários. A Ordem de Cister, não é? E a Ordem de Cister. Alcobaça. Que é um sítio tão especial. Povoamento, agricultura, instrução pública. Sim. E o homem é extraordinário. Estava muito à frente. Ele estava na raiz da Europa Universal. É fantástico. É um homem já com uma visão espiritual e etc. Infelizmente, depois, nem todos seguiram, não é? Mas o homem é realmente fantástico, São Bernardo. Mas é engraçado que no Mosteiro de Alcobaça ainda se sente a presença dessa luz especial, eu pelo menos senti quando lá estive, dessa luz especial da obra que lá fizeram. O Mosteiro de Alcobaça, contrariamente à batalha... Não tem nada a ver. Nada. A Alcobaça é o despojamento das formas para que ressalte essa luz, e para que haja meditação. Sim. E interiorização dessas coisas. De facto, a Alcobaça é muito interessante, o seu interior, depois no exterior já tem barroco, já tem isto e aquilo, mas o seu interior é absolutamente notável. E aquilo que emana de lá é muito interessante. E depois temos lá dentro 2 túmulos, um face a outro, que é o de Pedro e Inês. Dizem que a ideia de Dom Pedro foi que quando fosse o dia da ressurreição, do juízo final, eles levantavam, ressuscitavam e olhavam um para o outro. É uma história bonita. Não sei, uma história bonita. Não é? Pronto. Vamos esperar. Esperemos, porque dá o amor que transcende a morte, que é muito interessante, de facto. Falando agora de visão do Antigo Egito,
O que é para si o olho de Horus, esse olho omnividente, o grande arquiteto, representa o quê? A glândula pineal, a iluminação? Sim. É evidente que pode ser claramente, em relação ao terceiro olho, claramente, o terceiro olho realmente tem a ver com a tradição oriental. Isso aí é indiscutível. No Ocidente não temos a árvore da vida cabalística, sim, que o último chakra é o Keter, a coroa, e que tem que ser iluminada, e a partir de Keter, como diz o Fernando Pessoa num poema, e quando chega a Deus, não para, vai além de Deus. Porquê? Mas isto é herético? Não! Vai além da concepção limitada que nós temos de Deus. De Deus não pode ficar encerrado. E entramos nas outras dimensões. Ora, está, e portanto faz todo sentido. O Fernando Pessoa era um gêniozinho. Uns com cogumelos, outros através do trabalho. Exatamente. Eu prefiro o tinto. Pois, e outros através o mistério Dionísio. Através do mistério Dionísio. Os cogumelos, experimentava, comia muito, que eu fui casado com uma covilhanense e havia lá os míscaros. Eu também adorava míscaros. Maravilha. Mas esses não são alucinógenos. Não são. Nem expandem a consciência. Não. Agora, o tinto, desde que se tenha cuidado e que se faça operações de meditação e de ascensão, eu acho que sim. É assim, quando é consagrado, se for bebido de forma, digamos, Não. mais... E então agora, eu lamento dizer... Já não faz o mesmo efeito. Nada, e a mesma juventude agora é só shots para ficarem bêbados. Pois é, isto para ficarem anestesiados. Anestesiados, exatamente. Anestesiados. Completamente de acordo. Isso é uma coisa horrível, porque não apreciam esses líquidos maravilhosos que nós temos. São maravilhosos e mágicos. Exatamente, tal e qual. Só que ainda não conheceram a magia desses Nada. Infelizmente. Onde conhecer? Pelo menos ao meu filho vou tentar ensinar a magia desse líquido. Saber apreciar um bom vinho e que ele nos eleve. Ele adora cidra, mas pronto, não vai além disso que nós não deixamos. Ali não é por acaso que a última ceia de Cristo é feita com vinho. Sim, por acaso não é. Não é por acaso. Não é por acaso. E havia essa tradição desse vinho como líquido sagrado. Sim. Mas não. E é verdade que poderá ser realmente sagrado se for trabalhado da forma com certeza. adequada. Agora se for para embedar isso... Agora falando portanto, nesse estado, e agora vou ainda à purificação do corpo em vez da anestesia geral do corpo com o álcool, não com o tal vinho consagrado. Claro. Como é que os maçons se purificam e empoderam espiritualmente? Ora bem, isso depende que práticas é que vocês fazem? Depende tudo do rito. Há ritos mais lançados mais virados para a sociedade. E então podemos ter aí uma ação, que é uma ação espiritual, e que, consoante aquela divisão dos yogas, temos o Karma Yoga, o yoga da ação. Sim. E, portanto, isso também é apreciável. Estão a ajudar a construir uma sociedade mais perfeita, mais solidária. Bom, isso uma forma. É um yoga. Sim, é um yoga. Depois temos outros, é o yogas da devoção. Os ritos cristãos maçónicos promovem essa dimensão. E depois há aqueles que promovem o yoga, o Raja Yoga, que é o yoga superior. Bom, isso aí eu creio que tem que ser feito individualmente. Há ritos egípcios, entre aspas, na maçonaria, que os últimos graus eram os Arcana Arcanorum, o segredo dos segredos. E provavelmente esses tinham qualquer coisa a ver com isto, Tinham asceses e tinham meditações e, digamos, ia muito lá para cima a nível de um Raja Yoga. Sim, para outras dimensões. Para outras dimensões. Conectando-se com as dimensões, com as supradimensões. Isso depende do maçom, não é? Claro. E acha que isto aqui em Portugal há maçons assim? Bom, eu conheci. Que eu já conheci vários. Sim, a verdade é que e isto não é dizer mal dos maçons, porque está em todo lado, há pessoas iluminadas em todos os lados, em todas as religiões. Mas daqueles que eu encontrei até hoje, ainda não vi nenhum que brilhasse com aquela luz que eu esperava encontrar. Bom, a verdade é que a maior parte dos maçons são... alguns, não é? Já conheço alguns, sem dúvida. Mas são raros, ou não? Não, a maior parte dos maçons são boas pessoas, bons cidadãos. Pois e que estão ali. Já não é mau, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Ajudam a construir uma sociedade melhor, etc. Alguns também são rotários, etc. Pronto, está tudo bem. Agora, há aqueles mais místicos, e o meu rito, que é um rito escocês retificado, que é o rito cristão, e que tem um prolongamento templário, esse tem muita gente mais mística, muito mesmo, e eu tenho ao longo dos tempos, em que fui responsável, mas já depois
quando saí e fui grão-mestre, conheço muita gente interessante e empenhada num caminho espiritual individual. Ou seja, verdadeiramente sem dúvida nenhuma. espirituais. Não é o único Conectados. rito, há outros Claro. também interessantes, mas este, o retificado, tem uma tradição de um certo misticismo, não é? E é interessante. Fantástico. Bom. Fantástico. Fico feliz de saber disso. Eu também. Até agora ainda não tinha encontrado Não, mas nenhum maçom acredito, que me falasse dessa Eu maneira. pertenço a uma loja que celebra a tradição. Eu fundei a Quinto Império, como disse, e muito bem. Depois acabei por ir parar à loja Teixeira de Pascoais, maçom. E o Teixeira de Pascoais, nós celebramos aí a tradição portuguesa e todos os textos da tradição portuguesa. E há gente ali de grande qualidade Aliás, espiritual. os portugueses sempre foram muito espirituais, apesar de não aparentarem Não isso. aparentam, não aparentam. Mas Nem são. querem aparentar. Nem querem aparentar. Não é? São contidos Mas são, nisso. sem dúvida nenhuma. Mas são. Eu gosto muito e sinto-me bem naquela loja, vou lá poucas vezes e a minha idade avançada já não me permite ir a todas as sessões. Claro, acredito. Mas, depois ainda dou muitas aulas, tenho conferências e não sei o quê, amanhã vou Isso para também é uma Aveiro. forma de Karma Yoga. É sem dúvida Não é? nenhuma. É, sem dúvida. Karma Yoga, Yoga da ação. A dar conhecimento. Só que eu preferia Também. que me levassem, enfim, num transporte mais simpático. Vou de comboio, mas ando muito cansado, sinceramente. Mas estou muito contente de estar aqui a falar de coisas que não sejam terrorismo, crime organizado, bombas, segurança. Isso é fantástico. Tem sido a minha cena, o meu karma. Pois, o seu caso. Era o meu karma. Certamente tinha uma missão para cumprir. Eventualmente. Não é? Mas é este cruzamento da história pessoal com estas coisas boas que me fazem bem ao coração e que eu gosto tanto. Enfim, Extraordinário. vamos ver. Não? Bom, e ainda tem tanta vitalidade e tanto para dar, que é isso que eu... Vitalidade fascinado. tenho, senão já tinha morrido, porque eu tenho diabetes e já há 2 anos tive uma crise terrível, mas o nosso amigo Paulo Cardoso telefonou-me, tinha sabido que eu estava mal e ele disse-me: José Manel, aguenta-te, isto mais uns mesinhos e estás safo desta. Logo lá os Logo, e já ele é está. competente. É competente, ele viu a carta astral e percebeu. tudo. Não é um Fernando Pessoa, mas... Não. Mas é um bom sabe astrólogo. muito. É um bom competentíssima. astrólogo. Um bom amigo e um bom É astrólogo. sem dúvida, igualmente. E qual é o monumento mais místico e interessante aqui em Lisboa para os maçons? É o Terreiro do Paço e Cais das Colunas? Claramente, que é o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço e a Baixa, porque temos a Rua da Prata, E a Rua do Ouro. a Rua do Ouro e a Rua Augusta. É? O eixo. É o eixo, exatamente. E o templo maçónico tem o Sol, a Lua e tem o altar do chefe, do venerável mestre, que está por baixo do triângulo com o olho de Deus. E, portanto, aí é de facto o Augusta. Há outra coisa interessante no Terreiro de Paço, aquilo foi reconstruído por maçons. Sim. Claramente, o Eugênio dos Santos. Até, digamos, um templo. É um templo. templo disfarçado. É um templo disfarçado. É um templo disfarçado. O outro era o Carlos Mardel, que era da loja maçónica, a primeira, a loja dos católicos, que chamava-se Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia e que reunia ali nos fundos de um restaurante no Lar de São Paulo, virado para a Travessa dos Remolares, ou Rua dos Remolares. Muito interessante, Castelhé. A outra loja, não sabemos o nome, reunia na Cruz Quebrada, era a loja, a Inquisição chamava-lhe a Loja dos Heréis Mercadores, porque era a loja protestante. Portanto, foram as duas primeiras, 1720, 1730, e vão parar todos à Inquisição, e são presos, e pronto, etc. Há até uma coisa muito curiosa, que é a história de um dos maçons da loja de protestante, que é preso, torturado na Inquisição, e depois consegue fugir, graças aos bons ofícios de um ilustre maçom inglês, o Duque de Sussex, que depois vai ser o grão-mestre da grande loja unida de Inglaterra, que junta os antigos com os modernos. Assim, nunca ficou bem feita essa união. E então é o Custos, Jean Custos, suíço, francês suíço, e então ele conta, num livro, a história da minha prisão e das torturas que fui sujeito pela Inquisição e para não sei o quê, não sei o que mais. E esse livro está no Museu do Grande Oriente, ali no Bairro Alto, e ele está ali, quando ia muito em Edimburgo, eu ia muitas vezes a Edimburgo, para as reuniões, e na Royal Mile havia um barzinho magnífico, que era João Custos. Eu ia lá prestar homenagem a João Custos, enquanto bebia
umas cervejas e um águis para cá naquelas noites de janeiro que era um frio terrível. Para aquecer um pouco. Para aquecer um pouco. Tem que ser. Para suportar aquilo que é de Edimburgo é bem frio. Eu diria, frio. E, portanto, nós temos que juntar sempre esta dimensão. Não é por acaso que os maçons faziam as suas reuniões numa taverna em Londres, o Ganso e a Grelha. E porquê? Essas tavernas eram onde davam consulta dos advogados, os solicitadores, etc. Era um lugar social. Sim, e, portanto, se reuniam. Verdade. E, portanto, os maçons também se reuniam ali. E a coroa britânica ficou muito feliz. Porque, depois daquelas guerras entre católicos e protestantes terríveis, a coroa britânica diz, olha, ainda bem, eles agora estão ali, fazem suas reuniões, depois tem o ágape, que segue às reuniões, e dão uns abraços e fazem umas saúdes, olha, isto está maravilhoso, já está tudo mais calmo, felizmente. Aquilo acalmava. Acalmava bastante, teve uma função social e política grande. Muito importante. Muito importante. E por que escolheram os Templários de Portugal? Era Portugal já especial, esse Portugal, Porto do Grau? Acho. Era Portugal já um local, uma região especial, ou foi apenas porque estava afastado do resto da Europa e eles fugiram do rei francês? Para já, etc. isso é uma razão muito importante, é? Encontraram um refúgio aqui, não é? Primeiro. Depois, também, desde o começo, é evidente que há a história mítica, que é o milagre de Ourique, em que aparece Cristo a Dom Afonso Henriques na batalha. Mas a verdade é que Dom Afonso Henriques, dizem os livros de história muçulmanos, que ele ofereceu uma aliança, simbolicamente, para o Ibn Cássio, o rei de Silves, que era um homem muito importante e um místico. E, portanto, temos essa dupla dimensão. Nós somos cristãos, mas ecuménicos temos de ser para cumprir a nossa dimensão de portugueses. Depois temos uma coisa também que junta essa e que dá uma expansão. Nós vamos para Sul com os Templários, o Dom Afonso Henriques com os Templários para Sul. São Bernardo, Alcobaça e os Templários. Muito bem. E depois, quando fazemos a expansão marítima, não são os Templários, mas são os sucessores dos Templários, é a Ordem de Cristo, que é a mesma coisa, com um nome diferente. Com um nome diferente, claro. Mais nada. E de facto... Para não serem perseguidos. Claro, logicamente. E depois havia dois papas, na altura que o Filipe o Belo, esse malandro que deu o cabo dos Templários, ou que quis dar, teve aquela ação tenebrosa, havia dois papas. O de Roma, que o Filipe o Belo declarou herético, o Papa de Roma, uma coisa herética, e havia o Papa de Avignon, que era da família do rei de França. E, portanto, ele controlava aquilo bem. Houve aquele complô. Ora, está, foi um complô. Para ele poder controlar esse Papa. Agora, voltando a Portugal, de facto, temos que tomar o Castelo dos Templários e o Convento de Cristo, estão praticamente num centro geométrico de Portugal. E aquilo irradia dali uma força extraordinária. Geopolúrico. Tal e qual. Ou plurocósmico. Maravilhoso. E depois tem aquela charola que é absolutamente um espanto. Eu já ia perguntar sobre isso. A charola é um espanto. Porque, charola repare, é sobre aquele arco de extraordinário. entrada da charola, temos Cristo a sair do túmulo. Aquele cristianismo que nos levou ao apogeu é o cristianismo da ressurreição e da vida. Mas depois entramos de Dom João III, aquele claustro com as habitações dos frades, e temos o quê? Cristo, ecce homo, à espera da morte, ensanguentado. Ora, eu prefiro o da vida e o da ressurreição. A charola muito mais. É? Muito Com certeza. mais. Esse é que é o nosso Essa é que é a cristianismo. nossa- Foi o que nos levou ao apogeu, porque depois começámos a cair É o que até nos leva hoje. à luz, é o que nos leva à Exatamente. luz. Tal e qual. Portanto, aquela charola também ela foi, digamos, construída num local especial, se calhar até em tempos antigos um templo pagão. Muito quem sabe? provavelmente, muito Para haver provavelmente. tanta energia naquele sítio. Havia ali um templo romano, claramente, havia um um castelo, templo e tal. Está lá uma lápide em latim e, portanto, essa charola, que é rotunda, é feita à imagem e semelhança do templo de Santo Sepulcro, em Jerusalém, onde, de facto, Cristo foi enterrado e onde ressuscitou. E ali, de facto, na nossa charola, está Cristo a sair do túmulo. Vamos embora. E quem é que é a primeira pessoa que Cristo vê depois da ressurreição? Quem é? A Maria, Maria Madalena. Claro. Tinha que ser. Tinha que ser. Isto não é, estas histórias religiosas, não é como a história das telenovelas. Oh, Maria Madalena, olha, eu acabei de ressuscitar e tu, o que é que andas para aqui a fazer? Não. Quando Cristo ressuscita, encontra uma mulher muito especial.
E que não era aquela prostituta, nem que, se fosse, Claro. Cristo acolhia todos. Mas há quem diga Todos. que ela era uma alta sacerdotisa, não era prostituta nenhuma. Não, Mas é que os de maneira templários também veneravam. E verdade, e muito bem. Eu fiz o meu estágio de bombas em Israel, em 1986. O diretor da Polícia Judiciária mandou para lá. E além de ir a um congresso, depois tive um mês em Jerusalém, que foi uma maravilha. Eu adoro Jerusalém, para cá. E de vez em quando, ia ali no Lago de Tiberíades e há Magdala. A terra chama-se Magdala. E ela era Maria de Magdala, Miriam de Magdala. exatamente. Uma mulher de uma categoria extraordinária. Intelectual, até social, mas, sobretudo, uma mulher de uma dimensão espiritual. Muito Que elevada. Claro. Jesus ficou encantado. Claro. O nosso credo não diz que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, se ele se apaixonou por ela, se lhe dava uns beijinhos e fazia umas festinhas, está muito bem. Claro. Nos- E os seus descendentes. Isso é que não sabemos. Isso aí já- Pode ser, pode não ser. Os reis merovinhos. Exatamente. etc. Vá, isso aí. Há muita coisa a dizer isso sobre é. isso. Mas eu, Isso seria uma nova entrevista. era uma nova, sem dúvida, mas o facto dela ser extraordinária, os evangelhos dos gnósticos, chamados evangelhos apócrifos, falam dela, e os discípulos todos ciumentos. Porque é que o Jesus, o nosso Salvador, a beija mais vezes do que nós? E depois, há um evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Maria, em que ela conta aquilo que o Salvador lhe disse depois da ressurreição, no jardim lá, e ela conta aquilo, e os discípulos, com aquele machismo típico, dizem: o quê? O Salvador nunca nos disse nada disto e foi contar a uma mulher? Não pode ser verdade, é mentira. E ela chorou, no Evangelho é muito bonito, é? Ela chorou e depois, no fim de contas, disse: olha, a grande recomendação que ele dá é que não acrescentem mais leis àquela que eu já vos dei, porque depois as instituições religiosas complicam. Podes fazer isto à segunda, à terça, à quarta, se deres dinheiro já podes fazer, não sei o quê. É o tal controle. Não. Exatamente. É os 10 mandamentos, mais nada, acabou-se. E portanto, é muito belo esse testemunho da Maria de Magdala. Mas já vamos lá mais à Maria Magdala e à sua linhagem e aos seus descendentes. Relativamente à charola, aos templários e ao grau, há quem diga que Portugal foi Porto do Grau. Sim. Esse grau era o conhecimento, era simbólico, o cálice. É um símbolo. de Jesus. Para mim é símbolo. Ou acha que a Arca da Aliança também teve, ou dizem que esteve ali na charola? Os nazis andaram à procura dela, na charola. Na charola. Exato, nos subterrâneos do convento de Cristo. Até há testemunhos. Com a energia que há lá. Ainda há uma jornalista já com os seus 90 anos, lá de Tomar, a Olga Cruz, que se lembra do senhor que recebeu os nazis, sim. E que andaram para ali nos subterrâneos a fazer uma escavação, não sei o que é que conseguiram. Encontrar a Arca. Pois, não sabemos se levaram aquilo. Outros artefactos. A Arca da Aliança é muito interessante, porque os romanos saquearam o Templo de Jerusalém no ano 80 depois de Cristo, levaram a Arca provavelmente para Roma, depois vieram os visigotos e saquearam Roma e levaram a Arca, muito provavelmente para aquela terra de Rennes-le-Château, Rede, capital dos visigóticos ali, onde depois há toda aquela lenda dos merovingios daqui, da lá e da descendência de Cristo. Ora, não sei se os visigotos trouxeram a Arca para aqui, não faço ideia, mas basicamente é um símbolo, quer o grau, quer a Arca, é um símbolo. A Arca como depositário do conhecimento. O conhecimento. E o grau também, mas o grau pode ser mais, não a nível coletivo, como individual. Provavelmente, mas nessas coisas isso tem que ser sentido por cada um de nós e tem que ser um símbolo que nós trabalhamos interiormente. Isso é que é fundamental. É o caso, por exemplo, de Compostela, não é Santiago, é Compostela. Compostela, Santiago nunca lá foi, nem depois, nem de vida, nem de morto. Quem é que lá estava então? Mas alguma coisa lá está. É Prisciliano de Ávila. Ou seja, um outro santo. Esse é um santo, ele foi bispo de Ávila e foi condenado no concílio de Saragossa, creio eu, e depois foi a Roma pedir perdão, mas depois voltou e foi condenado uma segunda vez, mataram ele e meia dúzia de sacerdotes que o acompanharam. E, provavelmente, o túmulo que está em Compostela é o de Prisciliano, mas o Prisciliano era um cristão heterodoxo, e não o de Santiago. Então Santiago nunca saiu da Palestina em vida,
Mas depois meteram-no num barco, ele foi para o Mediterrâneo, chegou ali a Sagres, virou à direita, foi para cima e aterrou entre aspas, em Padrón, onde eu vou sempre. Em Padrón, sim, Padrón. os famosos pimentos de Padrón. Uns picam e outros não. Ah, sim. E então, é uma história piedosa para que normalizar aquele culto da peregrinação extraordinária, porque o cristianismo do século IV, noroeste peninsular, era prisciliano. Só que o prisciliano era bispo de Ávila, mas juntava em si próprio e nos seus discípulos os cultos estelares. Não é? Estelares, andavam pelas montanhas e tal. Depois também o cristianismo gnóstico. O prisciliano está, olha, na imprensa nacional Casa da Moeda, está um belo estudo do recém-falecido Pinheiranda Gomes, que morava aqui em Santo António dos Pinheiranda Gomes, sim. Pinheiranda Gomes. E então o prisciliano dizia para os seus discípulos: jura, jura e perjura, mas não contes a verdade. Além de que ele foi iniciado no cristianismo gnóstico por uma mulher, a HP, uma mulher extraordinária, que tinha recebido a iniciação de um gnóstico do Egito, o Marcos de Mênfis. Isto é uma linhagem completamente complicada para o cristianismo católico nascente. Bom, então deram cabo do prisciliano, mas ele estava lá, as pessoas iam lá ao túmulo, não é ele que está aqui, é Santiago. Pronto. A partir daí virou-se Santiago de Compostela. Sabe que a única coisa que está lá em Santiago, provavelmente de Santiago, e a Catedral de Tui, os guias todos dizem o mesmo, que o bispo de Compostela, Dom Ramírez, roubou as relíquias de Santiago e levou-a para Compostela. Mas o Dom Ramírez tem um historial de crime extraordinário. Nessa altura ainda não havia segurança e crime organizado. Mas eu meti-o logo na prisão. O Dom Belmires, e então ele foi a Braga, antes do começo da nossa nacionalidade, pouco tempo, e disse ao bispo de Braga: meu querido irmão, vamos celebrar uma missa para dar testemunho da amizade fraterna das nossas duas dioceses. Muito bem. Enquanto ele celebrava a missa, os birros do Dom Helmires levaram o túmulo de São Frutuoso de Montélios, que era mais importante, tinha maior prestígio na altura do que o Compostela e o pseudo-Tiago. E o túmulo esteve em Compostela durante 8 ou 9 séculos. E esta história, se entrarem na igreja barroca de São Frutuoso, junto a Braga, 2 km de Braga, está lá contado numa tábua de madeira esta história toda. E depois sobem umas escadinhas e vem a igreja do tempo do São Frutuoso, que é uma igreja, digamos, românica. E estas histórias são muito interessantes, porque no meio do cristianismo também há uns vigaristas. E o Dom Helmires, bispo de Compostela, roubava as mulheres aos nobres galegos. Portanto, o Dom Helmires é uma figura cristã exemplar. Estou a brincar, peço desculpa. É uma ofensa, é um mau caráter que lança uma luz negra sobre o cristianismo. Mas não é o único. E relativamente a Tomar, ainda voltando um pouco a Tomar, que segredos acha encerra Tomar? Tomar encerra os segredos da geometria. Reparem, a charola é ortogonal. Além do dragão que claro que serve, sem dúvida, a parte da energia telúrica. Temos um segredo da geometria, claramente. Digamos, a charola é octogonal e o octógono é a passagem do quadrado, que é a dimensão da Terra, norte, sul, leste a oeste, para o círculo. E como é que se passa? Com 2 quadrados assim oblíquos e fica um octógono com 8 pontas. Este é o símbolo do número 8 na construção dos Templários, que aliás eles trouxeram da Terra Santa, aquilo vinha do Templo de Jerusalém. Exato, da geometria sagrada da Terra Santa. Claramente. Esse é um dos segredos. E depois, claramente, temos outro segredo, que é dentro da charola. Se olharem para uma janela, que antigamente era por onde entravam os cavaleiros templários para a missa, está lá uma figura que diz, pintada, silêncio. E outra, oração e humildade. E pronto. Isto são coisas extremamente importantes, qualquer que seja a religião. O silêncio
e oração. Mais que o silêncio das palavras, é o silêncio interior, para que possa haver algo de produtivo e espiritualmente. Da ascensão, claramente. É isso mesmo. Eu sei que vai muito à Escócia também, e na Escócia eu já estive a filmar na Capela de Rosslyn. Maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Poderoso. Essa entrevista ainda não está online, porque ainda há muitas outras à frente, mas a verdade é que essa capela nós tivemos a possibilidade de a filmar toda, de fazer uma entrevista lá com as pessoas responsáveis, e essa capela pertence à família Sinclair. Exato. Há muitas lendas acerca da família, embora a família não queira assumir, mas há muitas lendas sobre serem descendentes da família de Jesus, do sangue real, é isso aí. Santo Grau ou sangue real. Aquilo é claramente Sinclair, Sinclair escocês, britânico, é Sinclair francês. Sim. Portanto, há esse movimento dessa família, vai de um lado para o outro. E é evidente, se eles reclamam, não, eles não reclamam. São os outros é que reclamam essa descendência real. Eles não querem assumir isso, porque eu falei inclusive com as pessoas da família, através de amigos, não é? Eles não gostam nada de... E eles não gostam, aliás, na própria entrevista eu tive que redigir a entrevista, que aliás vocês irão ver quando estiver online, para que ela não refira demasiado essa, digamos, essa teoria de que eles são descendentes de Jesus. O que é que acha disso? O que é que acha daquele local, daquele monumento? É preciso dizer, tantos símbolos e tanta energia. É preciso dizer com frontalidade, como dizia o Batista Baixo, que quem arranjou ou divulgou, aumentou a divulgação dessa história, é um homem que era o Jean Plancard d'Assac, que era um homem colaboracionista. Há quem chama fascista, há quem diga que é nazi, não sei. E então, ele como era descendente de merovingios, proclamou essa coisa. Não digo que ele tenha inventado, não estou a dizer. Mas, portanto, tudo nasce dessa dimensão e o Plancard d'Assac. O mais curioso é que há um divulgador, a seguir ao livro dele... Pode repetir o nome dele? É Plancard d'Assac? d'Assac. D'Assac. Eu não sei se é Plancard d'Assac, parece-me que sim. É investigar. Não, vale a pena. E há o grande divulgador, que é o Gérard de Sède, S-E-D-E. O Gérard de Sède é muito interessante, foi contratado por Plancard d'Assac para escrever aquela coisa, Rennes Château, La Colline Envoûtée, a colina sagrada, etc. Bem, e o que é curioso é que o Gérard de Sède é um membro de uma linhagem real francesa que ele renega porque ele é trotskista. E quando ele morre, eu vi uma revista francesa em que está toda a gente à volta do túmulo do Gérard de Sède, os punhos levados da Quarta Internacional, trotskista. É muito curioso, porque isto foi uma maneira de ele se vingar do Conde de Paris, etc., que ele não gostava nada dos realistas franceses. Bom, mas divulgou, e a partir daí do Gérard de Sède é que vêm os ingleses com aquele livro que vai dar aquele filme. O filme é interessante, já é evidente que Rosslyn fica ali numa posição central. Sim. E Rosslyn é, de facto, uma capela muito interessante. Não tem nada a ver com o estilo das capelas britânicas. Nada. Zero. Aquilo até se chamavam a capela dos portugueses ou dos espanhóis. Se calhar até mais dos portugueses. Dos portugueses. Tem muito. E depois tem uma coisa curiosa. Tem 3 colunas no centro, no templo da igreja. É a coluna do aprendiz, a coluna do companheiro e a coluna do mestre. E a coluna do aprendiz, dizem todos os livros, a tradição, está lá dentro um grau que veio de uma quinta particular em Sintra. Sintra com S. Interessante. Ora, há ali, não na Regaleira, a Regaleira é tardio, mas no Palácio Nacional de Sintra, o Palácio da Vila, há uma coluna com uma espiral exterior muito parecida com a coluna de Rosslyn. Não sei, isso... Aliás, irão ver na entrevista depois. É um enigma muito interessante. Depois tem, além disso, tem as espécies vegetais que existem no Novo Mundo, antes das descobertas. Está lá tudo. As espécies das plantas, as espécies, Eu, por acaso, filmei, tive que me deitar na Capela de Rosslyn. Eles arranjaram um colchãozinho para eu me deitar e poder filmar. Fez muito bem, porque isso são espécies vegetais que, em princípio, não eram conhecidas aqui na Europa. Não é? Exatamente. E, portanto, é evidente que os templários tinham uma grande frota. Uma das bases da frota era La Rochelle. E, provavelmente, eles não iam só descer e entrar no Mediterrâneo,
mas podiam fazer umas expedições e se calhar encontraram a América. Quem sabe? Quem sabe? É uma especulação perfeitamente legítima. É engraçado que, pelo menos as indicações que eu tive da família de Rosslyn, deste caso da família Sinclair, era para não focar muito esse aspecto de que a capela era realmente templária. No entanto, todos os símbolos que lá estão e que eu vi, Claramente. e a energia que emana daquele local é profundamente templária. Eles não gostam porque depois os templários, houve uma corrente templária maçónica que exigiu aos soberanos da Europa as terras e os bens dos templários são nossos, venham cá. Ficaram todos nem pensar. Ficaram assustados com depois isso. O meu rito, em 1789, 1778, fez várias convenções a retificar. Não queremos bens dos templários físicos, queremos a herança espiritual dos templários. E pronto. E os soberanos europeus acalmaram todos. Um pouco. Acalmaram. Acredito que a família Sinclair também não achou muita piada, então tentam proteger o seu legado. Deve ser isso, é isso mesmo. Eu acho que a razão é essa, basicamente. Mas isso, eu terei que voltar a Rosslyn, falar com eles novamente Exato. e ver o que é que eles Vale acham. a pena, que é uma visita maravilhosa, não é? É uma visita maravilhosa. É um local, aliás, as guias tomaram conta de nós, tiveram-nos a explicar pormenorizadamente, até me levaram aos locais mais mágicos da capela, e realmente há ali sítios, eu já visitei muitos sítios sagrados no mundo inteiro, mas há ali sítios na própria capela muito especiais, onde se sente uma energia brutal. Aconselho a todos irem à capela de Rosslyn. É verdade. Claro que a charola que nós temos em Tomar é uma outra história. Esse é o centro do mundo. É maravilhoso. Não, é mesmo extraordinário. É verdade. É uma luz incrível e uma energia incrível. Em Rosslyn é diferente. Não consigo expressar por palavras. Difícil. É diferente. Aqui o Tomar irradia para todo o Portugal, que está no centro, e para o mundo, porque hoje em dia é o único centro templário a sério que existe. Le Temple em Paris foi destruído pelo rei e depois... agora só existe a paragem do metropolitano Le Temple, mais nada. E uma rua interessante aí ao pé, La Rue des Blancs Manteaux, dos mantos brancos. Dos mantos brancos, Pronto. dos templários, claro. Mais nada. Aliás, agora há uma série que eu aconselho a todos verem, eu não estou a fazer aqui publicidade da Netflix, mas chama-se Night's Fall, e explica a história toda dos templários com o rei francês. Netflix, e é magnífica essa série. Eu tenho a impressão que já vi um outro episódio, mas agora vou ver tudo. Tem que ver, é magnífico mesmo. Nós chegamos ao fim desta entrevista. Vou apenas agradecer profundamente esta partilha extraordinária. Sinceramente, com muito prazer. A vocês, preparem-se para uma série de entrevistas incríveis com este grande mestre. Para nós é realmente um grande mestre, uma pessoa fantástica, com um conhecimento incrível. E preparem-se para ouvir falar de alquimia, da Quinta da Regaleira e muitas outras coisas mais que vamos trazer aos nossos espectadores. Com todo o prazer. Eu peço desculpa de me ter engasgado, mas eu sou diabético e preciso de aguinha para realmente... Funciona a água. Para a comunicação fluir. Excetuando nas refeições em que um tinto sagrado é ingerido com todo o preceito e que me leva a uma iluminaçãozita, não é muita, mas obrigado. Querido amigo, tive muito prazer, muito prazer e foi um gosto. A honra foi nossa. Obrigado. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e que fiquem connosco no nosso canal a ver as nossas entrevistas extraordinárias com convidados fantásticos e esperem por nós para a próxima entrevista com o professor Anos. Certamente vocês vão adorar e vão entender muitos dos mistérios que ainda não foram revelados a alguns de vocês. Obrigado a todos e uma boa semana.